Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa noite. Eu não sei quantos estão assistindo, né? Aqui é noite agora, eu tô gravando. Deus abençoe a vida de vocês, tudo de bom. Vamos para mais um devocional semanal. Hoje se encontra em Filipenses, capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 7 e o 8 hoje, beleza? Então vamos lá. Mas o que para mim era lucro, para ser a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Só até aqui, só até o versículo 8. Gente, essa passagem mexe, não só essa passagem, né? Esse livro, o livro de Filipenses, é o livro onde Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe, como eu estava falando. Esse livro mexe muito comigo, porque toda a situação onde Paulo está se passando é algo muito pesado, porque Paulo está preso. E essa carta é conhecida como uma carta da alegria. Várias vezes escuta, tipo, acho que ela tem uns 4 ou 5 capítulos, e você escuta, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. E olha o quão difícil é pra gente, talvez, até dizer o que Paulo está dizendo agora, como a gente leu, em épocas da nossa vida que a gente nem tá tão ruim assim. E essa eu acho que é uma realidade no nosso meio. E hoje, o tema do nosso devocional vai ser um nível maior de entrega. Ou a gente precisa entregar mais. Não sei como é que vai ficar o título ainda, mas tá aí. E basicamente eu queria falar pra vocês. Cara, a sua entrega tem que aumentar com o tempo que você passa com Deus. Então, a sua entrega de 1 ano como convertido não pode ser mais a entrega quando você está com 2 anos. Não tem como mais a gente ficar num lugar onde a gente faz as mesmas coisas. Não tô falando que você tem que sair fazendo um monte de coisa de forma deliberada e fazer por fazer. Não, jamais. Mas a gente precisa chegar num lugar onde Deus tenha tudo que é nosso. E eu entendo que isso às vezes não é imediato. Quando a gente inicia o processo de conversão e depois de santificação, a gente vai caminhando para o Senhor, às vezes o Senhor só vai ter a nossa oferta, o nosso dízimo. Às vezes nem isso, porque às vezes nosso coração está duro, a gente não entende ainda. E depois a gente vai evoluindo, até a parte a gente consegue entender um pouco melhor, a gente começa a servir na igreja, olha que lindo. Só que a grande maioria das vezes a gente para nesse ponto. A gente para no ponto onde a gente está servindo numa igreja local. Entendemos que dízimo e oferta é algo bom, então a gente consegue entregar e acaba por aí. E a gente vai lá só de domingo, quarta-feira, dependendo como é que é a liturgia do seu culto, né, da semana. E no final, você estagna. E quando a gente fala de estagnação espiritual ali com o Senhor, é quando a gente não tem mais o desejo de caminhar com Ele como a gente caminhava antes. Então tem que ser algo que cada vez vai ter uma entrega maior. Ao ponto de a gente chegar no que Paulo está dizendo. Paulo está deixando bem claro, ó, vamos ler um versículo de cada vez. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então existe realmente um antes e o depois, mas não só isso. Ele está falando que às vezes o que era lucro para mim no ano passado não é mais lucro agora. Hoje em dia eu perco isso pelo Senhor. E eu sei que às vezes você tá olhando pra mim e você fala, cara, você tá falando muita abobrinha, porque tem coisas que não tem como ser perdido pro Senhor. E cara, eu tô aqui pra dizer que tem. Às vezes eu não alcancei ainda esse lugar, mas eu consigo ver ele. Eu consigo ver que quando o Senhor está no centro da minha vida, eu preciso que nada mais importe. Mesmo que ainda hoje eu ainda não consigo alcançar esse patamar, eu consigo visualizar ele. E uma vez que eu estou visualizando ele, porque o Senhor me mostrou e agora está me chamando para abrir os olhos de vocês, eu preciso caminhar em direção a ele. Como é que eu caminho em direção nesse lugar de mais entrega? Nesse lugar onde tudo é perca, comparado a ganhar Cristo. Esse caminho a gente percorre em obediência. Se não obedecemos a Deus, não tem como ele ser o centro da nossa vontade. E às vezes obedecer ele vai ser muito tranquilo. Às vezes obedecer ele vai ser você pegar e você dizer sim para uma liderança. Então às vezes você já tem uma predisposição, porque ele te deu esse dom e glória a Deus. Ou às vezes é falar um sim para uma liderança também no trabalho, não só no meio na igreja. Então,
e você vai ganhar mais, e no caso do trabalho, né? Você vai ter uma mais responsabilidade, mas você vai ganhar mais, então vai ser uma coisa muito bom. E você está exercendo o que Deus te chamou, e você falar sim pra isso é muito bom. Só que às vezes vai ser também dizer não. E quando chega na parte do não, quando Deus fala assim pra você, cara, não pegue essa promoção. Ou não pegue alguma coisa que você queira muito. Você precisa entender que isso é nada em comparação a ter o Senhor como centro da nossa vida e caminhar com Ele. E aí fica o ponto. Se a gente não consegue abrir mão dessas pequenas coisas, como a gente vai dizer que Jesus é tudo pra mim? A gente não consegue abrir mão do que é, às vezes, bobo, que não vai mudar na nossa rotina, não vai mudar nada. Às vezes é só uma entrega a mais de algo que a gente já faz. E conforme a gente vai caminhando nisso, e que em nome de Jesus eu entendo isso hoje, e eu não tô falando que é fácil, mas que você possa entender em nome de Jesus, seus olhos, ouvidos possam ser abertos, assim como o meu foi, eu consigo entender que, conforme eu vou andando nesse lugar, eu lembro da palavra de Ezequiel, que ele tá andando, e tem as águas que fluem lá do trono, ele tá andando, conforme ele vai andando, sempre tem mais, então a água estava no joelho, a água estava na cintura, agora a água passou ele. Conforme eu vou me aproximando de perceber que cada coisa é perda, também o que o Senhor me pede é cada vez mais, porque ele quer ter mais de mim. E quanto mais ele tem de mim, mais eu estou nele. E isso é incrível, porque ele sabe todas as coisas, ele me conhece, mas o que eu sinto dele vai depender de quanto ele tem de mim. Então, para você hoje, meu querido, fazer a diferença, não só fazer a diferença no meio da sua igreja, da sua comunidade, da sua família, mas de você ser tocado diferente, de você caminhar diferente com o Senhor, de você falar, cara, tudo é perca, de verdade, é se verdadeiramente você o obedece. E isso é algo que não tem preço. Obedecer ao Senhor é caminhar com Ele. E caminhar com Ele, irmão, é saber que Ele está no centro. Então seguimos para esse caminho. O caminho onde tudo é perda. Aí ele vai e apresenta algo ainda maior. Porque ele fala, versículo 8: mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza de conhecer o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então agora eu vou falar algo que eu acho que é pesado, e eu falo pesado para mim, talvez não seja para você, mas o seu trampo, o seu trabalho, a sua vida, que você pode achar ela muito preciosa, Paulo tá falando, eu tô preso, eu tô pregando o evangelho e eu ainda falo para você que eu faria tudo de novo. E toda a minha vida, ela é como se fosse um amontoado de cocô de boi, esterco, comparado a conhecer Jesus. Você entende que existe um lugar de paixão que às vezes você já acessou, e glória a Deus, e que eu estou acessando ainda em nome de Jesus, mas que eu consigo ver que não importa o que me falte, mas que não me falte a presença de Deus, e por a presença de Deus não me faltar, eu preciso entregar tudo, e entregar tudo quer dizer que eu saio do controle, que se eu saio do controle, o que acontece agora com a minha vida, não sou eu mais que escolho, quem escolhe é Deus, e isso é lindo, mas é difícil. Então, se eu quero ir para a direita e Deus manda ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque ele quer ir para a esquerda, o que eu quero não importa mais. Porque eu entreguei tudo. Ele está no centro do meu coração. Só quero frisar isso, tudo. Não é só seu trabalho, não é só o tempo que você tem na sua igreja, não é só o seu tempo de devocional, se você faz devocional, se você não faz, passe a fazer. É tudo, entende? Tudo, 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 tudo. Sua família, sua casa, seu dinheiro, sua conta bancária. Deus não quer só o seu dinheiro, entendeu? Ele quer você por inteiro. Não adianta ele ter o seu dinheiro no seu coração. Então hoje, se você não conhecia, eu te apresento, porque Deus me apresentou primeiro, um nível novo de entrega. Um nível que você não se sustenta, que você não é apenas algo que você vai experimentar final de semana, mas é algo que vai compor toda a sua vida. Então agora não existe mais, tipo, não vou fazer na igreja porque é pecado. Porque é tudo, irmão. É em todos os lugares, por onde você passar, você precisa saber que o Senhor está com você e que Ele é o Senhor da sua vida. E agora é Ele que manda. E em nome de Jesus. Sabendo disso, a gente vive o que Romanos 12 diz. E assim eu finalizo. Isso é para que a gente experimente qual é a boa, perfeito e agradável vontade de Deus. Porque sabemos que
nós sempre escolhemos mal, mas quando entregamos para Ele, irmão, Ele sempre escolhe o que é melhor. E eu tenho certeza que eu e você vamos viver o plano dele nessa terra. E para isso, a gente vai fazer como Paulo. A gente vai considerar tudo como esterco, pela glória de Deus. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, a gente se vê semana que vem. Se cuidem. Um abraço. Fui!